Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. Daqui a pouco iniciamos nossa live. Olá, boa noite. Boa noite. Daqui a pouco iniciamos a nossa live dessa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Renata. Boa noite, Giovan. Boa noite, Clara. Renata já está aqui, vou convidá-la para entrar. Só mais um minutinho e nós começamos. Oi, Renata. Tudo Oi, bem? Boa noite, Gleidson. Pessoas estão chegando, mandando boa noite aqui. Só mais um minutinho e nós começamos, né? Esperar as pessoas isso. chegarem. O som tá bom enquanto isso? Tá bom. Boa noite. Oi, boa noite. Olha o Gleison, a Meu Jéssica. Deus, peraí. Boa noite, Gleidson. Som, então, tá. Para mim tá bom, acho que para todos está. Uhum. Só mais uns minutinhos e a gente começa. Deixa eu arrumar aqui só um minutinho. Pronto. Acho que agora fica melhor. Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Que horas são? São 6:01. Vou esperar mais um minuto, né? A gente começa. Pode ser. Ver quem está aqui. O pessoal vai chegando. Chegando, boa noite. Jorge, boa noite. Acho que já podemos começar, né? O que você acha? Você que sabe? Você que é o host, como se diz. Ai, o pessoal tá entrando aí. Acho que esperamos um pouquinho, então. Boa noite, Pedro. Boa noite, Caio. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa live. Oi, boa noite. Boa noite, Pedro. E E como é que está aí em Curitiba? Já está frio? já tá frio. Hum. Já tô até me. Esse horário já não tem mais o solzinho, né? Então, É. aí já me enrolei aqui nas cobertas e já pus uma blusa mais quente, já tá. Ontem tava chovendo, né? E aí tava fazendo 11 graus já, então já. Nossa, imaginei. Eu É, já estou aí hoje sentindo frio aqui, imaginei em Curitiba. que já. Hum. Aí começa a ficar nublado com chuva, né? Então, É, aí vai, o apartamento vai esfriando, né? sim. Boa noite, Samuel. Boa noite. Obrigado por ter vindo. É, acho que agora a gente já pode começar. Já tem Você que sabe, podemos. A gente vai começando, o pessoal acho que vai entrando. o pessoal chega, né? É. Deixa eu explicar então essa nossa primeira live. Nós vamos fazer neste e nos próximos meses algumas entrevistas com alguns dos autores do livro Ancient History from Below, que nós vamos lançar em breve, talvez até setembro esteja publicado. Boa noite, Lourdes. Olha, Então, Lourdes, foi a Lourdes. Lourdes chegando aí. Boa noite. Então, essa é a primeira live que nós vamos fazer com os autores deste livro.
para apresentar um pouco os capítulos deste livro. E claro, nessa live nós vamos conversar um pouco sobre outras coisas também, mas nosso objetivo é apresentar um pouco os capítulos, com alguns autores, os capítulos dessa obra. A obra ela resulta em parte de um colóquio que nós fizemos em 2018, a Renata estava presente também, participou ativamente desse evento, mas ele tomou outra forma, porque tem autores que não faziam parte daquele projeto inicial, as comunicações mesmo foram modificadas, então tomou um outro formato. Então, hoje a nossa primeira live é com a Renata Garrafoni. Muitos de vocês já conhecem, mas eu vou fazer uma apresentação aqui um pouco da Renata. A professora Renata Sena Garrafoni, ela é graduada, mestre e doutora pela Unicamp. Nós, aliás, fomos colegas na graduação. A Renata é minha veterana. Um ano antes, um ano, dois, eu me recordo, antes de mim. A minha turma é de 93. A tua é Então, quando? em 95. 2 anos de diferença. 95. Olha, a Raquel entrou. Boa noite, Raquel. Raquel, boa noite, Raquel. Então, ela tem formação na Unicamp e é professora do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná desde 2004. Também fez um pós-doutorado na Universidade de Birmingham, no Reino Unido, de 2008 a 2009, né? Acho que você deve mencionar na live. E tem como interesse de pesquisa a epigrafia e literatura latina, o estudo dos romanos marginalizados e também as releituras do mundo greco-romano na modernidade, especialmente no século XIX e XX. Mais recentemente, devido aos seus esses trabalhos de recepção, também tem atuado no âmbito da arqueologia pública, educação patrimonial e direitos humanos. A Renata é líder do grupo de pesquisas Encruzilhadas de Narrativas da Universidade Federal do Paraná, vice-líder do grupo de pesquisas Antiguidade e Modernidade, História Antiga e Uso do Passado, da Unifesp, coordenado pelo Gleidson, né? O Gleidson e você coordenam esse grupo. E também participa aqui do grupo de pesquisas Grupos Subalternos e Práticas Populares da Antiguidade, desde a fundação. Além de inúmeros artigos, a professora Renata Garrafoni publicou os livros Bandidos e Salteadores na Roma Antiga, de 2002, Gladiadores na Roma Antiga, dos Combates e Paixões Cotidianas, de 2005, que acho que deve ter uma reedição em breve, não é, Renata? E Historiografia, Salúcio, Tito Livio e Tácito, com Pedro Paulo Funari, esse de 2016. No ano passado, também publicou o livro Mulheres, Gênero e Estudos Clássicos, um diálogo entre Espanha e Brasil, editado por ela e por Manel Garcia Sánchez, um livro publicado tanto no Brasil como na Espanha, né? E entre outros trabalhos. Feita essa apresentação, eu gostaria então de fazer uma primeira pergunta para a Renata, que a partir do capítulo e falar um pouco também de como você chegou a alguns dos temas do capítulo. Com isso, você pode falar um pouco da sua trajetória para quem está nos acompanhando, né? Então, o seu capítulo trata dos grafites de Pompeia. O título é Masculinidades Subalternas, os grafites e as memórias excluídas do Principado Romano. Então, esse capítulo trata dos grafites de Pompeia, das relações de gênero e, em especial, das masculinidades subalternas no início do Principado. Então, vamos começar falando um pouco de como você chegou a esses temas em sua pesquisa. Para começar, fale-nos um pouco sobre como você se voltou para o estudo dos grafites em seus trabalhos anteriores, e em especial neste livro que comentei há pouco, Os Gladiadores na Roma Antiga. Tá bem, então boa noite, né, oficial agora, que a gente estava só aí conversando, né? Boa noite para todos, e agradecer ao Júlio pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, esse fim de tarde, para comentar, né, o capítulo do livro, e essa parceria, né, que foi uma parceria que está dando certo, né, com tantos frutos, né, apesar de ser uma parceria mais recente, mas já tem bastante coisa acontecendo, né, o evento que a gente fez faz cerca de 2 anos, né, e agora o livro, né, que deve sair aí até o final do ano, que foi para mim foi muito bom ter participado,
porque tive essa oportunidade, né, de pensar um pouco exatamente sobre essa trajetória, né? Porque, embora eu tenha começado a trabalhar, né, sempre trabalhei com temas assim, como gladiadores ou os criminosos, eles sempre envolveram homens, mas eu nunca tinha, assim, num primeiro momento, pensado sobre o viés da masculinidade, né? E aí isso foi algo que foi se desenvolvendo, digamos assim, ao longo aí da minha trajetória e se aproximando dos estudos de gênero, né? Porque quando comecei, era mais um trabalho próximo até a história social, né? Num primeiro momento. E quem já trabalhava com gênero, quando eu estava no mestrado, era a Lourdes, né? Feitosa, que entrou por aí, que ela fazia o doutorado dela já nos grafites e as questões de gênero, né? E nesse primeiro momento, quando eu estava desenvolvendo a tese de doutorado, que foi, eu comecei em 2000, né? Eu entrei no doutorado na Unicamp com o Pedro Paulo em 2000. Não era uma questão clara, assim, ou uma questão ali em primeiro lugar, né? Na verdade, eu cheguei nos grafites não só porque tinha conhecimento desde a graduação, por causa das aulas, né, do professor Pedro Paulo na Unicamp, mas também porque a epigrafia ela sempre me chamou a atenção, porque sempre gostei da literatura, né? E eu não queria abandonar a literatura, eu queria trabalhar com cultura material, com arqueologia, mas não queria abandonar a escrita. Então, a epigrafia é algo que casou bem, porque daí é a inscrição na materialidade, né? Então, para a tese, como um dos objetivos era entender como, né, as pessoas das camadas mais populares entendiam as lutas, ou, se possível, como chegar mais perto desses gladiadores, escapando dos textos, que eram sempre escritos por membros de elite. Então, na tese, na ocasião, eu trabalhei os grafites e as lápides, né? Que eram duas formas de inscrições que poderiam aí encontrar um pouco do cotidiano desses gladiadores ou do que as pessoas próximas a eles pensavam, né? Para fazer um contraponto com o que diziam os textos literários, né? Aí a tese, ela acabou se tornando esse livro que você mencionou, né, Júlia? E agora, e depois de todos esses anos, né, eu fiz essa segunda edição. Então, quando eu estava fazendo essa segunda edição e reorganizando, foi que surgiu a oportunidade de trabalhar esse tema, né, com o livro. Então, as coisas acabaram casando, porque aí nessa segunda edição que está para sair pela editora da UFPR, acredito que até o meio do ano sai, que é uma segunda edição revisada e ampliada, aí eu cheguei mais no tema da masculinidade também, né? Porque daí fui fazendo algumas alterações. Então, eu fui me afastando mais desse campo da história social e chegando cada vez mais nos estudos culturais, da linguagem, do que significa o ato de escrever nas paredes, né? Como a gente se relaciona com isso no cotidiano hoje, como que a gente se relacionava com isso, as pessoas se relacionavam com isso na antiguidade, as diferenças, né? Então, eu dei uma ampliada nos grafites nessa versão que vai ser reeditada. Porque daí eu fui, embora tenha estudado as lápides, eu fui deixando um pouquinho e fui chegando ali nos grafites, né? Porque eu me interessei exatamente por causa da questão da linguagem, dessa relação entre a escrita na parede e o andar pela cidade e a relação que você estabelece entre caminhar e ler paredes, né? Digamos assim, que é algo que eu acho bastante interessante. Com certeza. Olha, enquanto você falava, o Pedro comentou que os gladiadores na Roma Antiga teve um papel que marcou muito a graduação dele. E Não, agora o Rafael também disse que já ia encomendar esse livro, mas depois que ouviu que você vai ter uma segunda edição atualizada, a revista, ele vai esperar. Vai esperar um pouco essa segunda edição. ele está esgotado, né? Então, hoje em dia É verdade, está esgotado, né?
ele tá esgotado. Aí por isso fizemos. A segunda edição vai sair pela editora da Universidade Federal mesmo, do Paraná, né? Sim. Porque a primeira edição estava pela Ana Blume, né? Então, agora a gente mudou e eu fiz essa alteração. E aí fiz um novo prefácio e contando um pouquinho dessa trajetória, por que que eu fiz essa alteração, porque lá o texto estava mais próximo mesmo, né, do que a gente entende por história social, e eu fui deslocando para cultura, masculinidade, diversidade de vida e linguagem, né? Que é algo que eu gosto bastante. Então eu fico sempre nessa, entre o latim, a escrita e digamos assim, o ato de caminhar na cidade, né? Que é o que eu tenho gostado de trabalhar. Pois é, você comentou aí sobre esse ato de caminhar, né? E isso remete àquele estágio que você fez também no Reino Unido, né? Que fez com Ray Lawrence. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você disse que teve um deslocamento da história social, o interesse pelos grafites foi de início por um interesse pela história social e que aos poucos você também se preocupou com esse contexto da escrita, né? E com o caminhar pela cidade, os lugares onde aparecem esses textos, os grafites especialmente, e você desenvolveu alguns trabalhos muito interessantes nesse sentido, mais recentemente, e eu pessoalmente gosto daquele texto sobre os textos de crianças em Pompeia, né? Gosto bastante. Então, eu queria que você comentasse um pouco falar um pouco mais dessa virada espacial, né, que você teve nos seus próprios trabalhos e a importância desses trabalhos, especialmente, que você tem feito. Então, é que assim, quando eu fui lá estudar os grafites, né, eu estava preocupada em tentar entender como é que as camadas populares pensavam que era a luta de gladiadores, ou que os próprios gladiadores pensavam deles mesmos. Então, ele estava mais restrito, digamos assim, ao conteúdo dos grafites, né? Era uma análise mais do conteúdo mesmo, a partir, né, de uma seleção. Porque é bom dizer, né, que eu não sei quantas pessoas sabem, mas os grafites romanos, eles eram feitos com estilete, né? Esses que a gente está chamando, não eram com spray, né? Tem que sempre chamar atenção para isso, que às vezes as pessoas imaginam grandes desenhos, mas não era não, era tudo pequenininho e com estilete, e eles podiam estar dentro ou fora das casas, porque os romanos também escreviam muitas vezes nas paredes dentro das casas, né? É bem comum encontrar esse tipo de inscrição. E aí, com essa possibilidade, né, de ter feito esse pós-doutorado, que foi aí na virada de 2008 para 2009, eu entrei mais em contato com essa ideia de espaço da escrita, né? Que em inglês é written space, né? Que é o conceito, né? E aí eu comecei cada vez mais a me interessar, e o próprio Ray Lawrence, ele já vinha trabalhando na época, né? Com esse tipo de ideia. Que foi se desenvolvendo. Porque o que acontece é que muitas vezes os grafites eles eram catalogados, publicados, mas nem sempre as pessoas davam muita atenção a eles, porque às vezes estavam escritos, os escritos estavam fragmentados, ou o latim tava, né, não estava bem declinado, tinha erros e tal. Então alguns estudiosos achavam que não deveriam dar muita atenção. E foram poucos os que de fato estudaram os grafites, que eu até comento isso no texto agora do livro que vai sair, né? E um dos trabalhos importantes mesmo é do professor Pedro Paulo Funari, né? Porque ele tem alguns trabalhos esses dos anos 80 que são bastante citados, né? Porque eram poucas as pessoas que trabalhavam. E com essa ideia de espaço da escrita, foi aumentando esse interesse, e as pessoas começaram a
principalmente com o advento da internet, né, e uma maior facilidade de trabalhar no mundo digital, de fazer reconstruções, tentar recolocar os grafites onde eles poderiam estar e que já acabaram se perdendo por causa do tempo. Então você tem o registro, mas às vezes você não tem mais o grafite, porque como ele é do reboco da parede, né, pode se deteriorar aí com a ação da chuva, do sol, porque Pompeia fica ali a céu aberto, né? Então pode perder mesmo a inscrição. Então aí nesse processo começaram a surgir esses projetos que têm essas propostas de reinserir esses grafites nos seus espaços. E daí começou a surgir, né, essa possibilidade de pensar a relação das pessoas comuns com a escrita, né, e a parede como sendo esse lugar, né? Porque daí vocês podem imaginar, você tem que escrever em pé, com um estilete, né? Então, como sai pequenininho, você tem que chegar perto da parede para ler, não necessariamente é uma coisa que você lê de longe. Então, ali tinha todo um sistema de comunicação. E esse sistema de comunicação, a pessoa precisava de estar caminhando, né, para poder entrar em contato com ele. Então, significa que as pessoas tinham que ler a parede, se aproximar, às vezes respondiam ali alguma provocação, né? E tudo mais. Então, aí eu fui deslocando, por isso que eu disse que deu uma deslocada do social, de certa forma, para pensar o cultural, porque daí eu fui me interessando também, não só pelo tema dos gladiadores, mas pela relação das pessoas com a própria cidade, né? Uhum. E como que isso está ali, digamos, nessa malha urbana, né? Que é outra coisa que passou a me interessar. Então, sair só do tema de como viviam os gladiadores e o que pensavam e como eram essas relações cotidianas para pensar essa relação urbana com a escrita, e daí os temas são mais variados. Então, você começa a ver que tipo de tema se escrevia em qual parede, em determinada região da cidade, o que, que você escrevia mais, o que, que você escrevia menos. Então começou a surgir esse tipo de estudo, né? Que aí começou a me dar uma visão mais ampla, assim, de como que as pessoas se relacionavam entre elas mesmas e com o espaço urbano, que foi o que eu passei a me interessar, né? Acho que é mais ou menos isso, assim. Sim. É fascinante a abordagem, bom, eu digo especialmente esse texto, né? Mas o quanto a própria leitura que nós temos se modifica quando você o coloca num lugar específico, né? E vocês mesmos viram conclusões das dimensões, da altura dos grafites, né? Por dizer que são grafites de crianças, a altura relativa em que eles são escritos, e as diferenças entre o espaço masculino, adulto e infantil também, onde há mais predominância desse tipo de escrita. Então, tem uma perspectiva completamente nova que se abre. Uma das coisas que chamava atenção, que foi que a gente discutiu bastante para escrever esse capítulo que você está falando, que escrevi com o Ray Lawrence, é que assim, tinha uns grafites que eram escritos muito embaixo, né? E como em geral os grafites a gente escreve na altura do olho, né? Que a pessoa, um adulto vai escrever, então você tem uma certa altura que você vai lá e escreve. E daí você encontrava muitos abecedários em mais embaixo. Aí tinha gente que poderia argumentar, mas é ver que a pessoa sentou e escreveu. É uma argumentação assim possível, né? Mas a gente não, porque se a pessoa ela vai escrever na altura dos olhos, os que estão mais embaixo provavelmente é da altura de uma criança aprendendo a fazer as letras, né? Esse que é o argumento que a gente tece nesse artigo, né? E aí, e são letras, você vê que é o abecedário mesmo, né? Como se a pessoa tivesse, a criança estivesse treinando. E se você parte desse pressuposto, como você pode encontrar isso em edifícios públicos, então você começa a ver que as crianças elas estavam presentes em lugares que a gente não imaginaria uma criança presente, né? Imaginaria só a presença de adultos, né? Em alguns lugares, por exemplo, no fórum. Na nossa ideia, né? Como você não tem muitas descrições de crianças nos textos antigos, então não passa pela nossa cabeça que a criança poderia estar em determinados espaços.
Mas daí, se você tem os grafites, esses de treinamentos aí de escrita, então é bem provável que as crianças frequentariam esses espaços, né? Que é algo que aí vem dessa dinâmica da circulação urbana, que daí ajuda a entender as relações sociais de outra maneira, né? Então você insere, né, determinadas, no caso, sujeitos que a gente não enxerga, por exemplo, as crianças, dentro desse cotidiano urbano, né? E é esse tipo de relação que começou a me fascinar, porque daí nas paredes você via pessoas e pessoas caminhando em lugares que, digamos, a dimensão textual não te dá, né? Então, o grafite, ele dá essas duas dimensões, digamos assim. A do conteúdo, para você saber algumas questões a respeito das pessoas, mas também o lugar em que eles estão te faz pensar na circulação urbana, né? Nos lugares que apareciam as crianças, os adultos, os escravos, né? Ou os libertos, né? Você começa a observar isso. Sim. Olha, enquanto você falava, o Julinho escreveu que ele também faz uma tese, prepara uma tese na UFAL sobre grafite, adotando uma análise do discurso. Então, imagino que ele se atenha mais aos textos, né? Mas, de qualquer modo, se interessou pelo seu trabalho. Ele comentou aí Ah, no Então, mas agora eu gostaria de tratar de um tema relacionado, né? Nós falamos até aqui dos grafites, mas o capítulo trata de masculinidades. Então, um tema central é questão de gênero, né? E como você mesmo disse, de início, esse não era um tema que fosse central no teu trabalho, pelo menos não de início. Não era as questões de gênero não eram o que te interessava. Mais recentemente, no entanto, isso se tornou algo bastante central, né, nos teus trabalhos. Inclusive, esse último livro que mencionei no início, né, Mulheres, Gênero e Estudos Clássicos, essa parceria entre a Espanha e o Brasil, é inteiramente dedicado à questão. Então, se você puder, comenta um pouco como é que esse interesse, especificamente pelo gênero, despertou, né, em você, e especialmente sobre as masculinidades, que é o tema que você trata aqui. Então, o que que modifica esse interesse, pelo como você chegou a esse tema, e o que que isso modifica no seu olhar, na sua perspectiva de trabalho? uhum. Então, aí como eu fui saindo, né, foi surgindo esse interesse pela linguagem, e eu fui me aprofundando mais nos debates sobre linguagem, nos debates do pensamento pós-colonial, do pensamento pós-estruturalista, aí as questões de gênero, elas foram surgindo, né? É que eu tinha, né, na época da minha graduação, eu fazia pós-graduação também, bastante curso com a professora Margarete Rago e tudo mais, mas eu fui andando por esse outro caminho por causa de outros interesses, né? Mas aí sempre ficou algumas dessas questões de discurso, do Foucault, dos feminismos, mas foi algo que, de certa maneira, ele, se vocês lerem, né, ou a tese ou a primeira versão do livro, não é evidente no trabalho, né? E aí depois eu acredito que a força disso veio quando me tornei professora aqui, porque muitas alunas ou mesmo alunos estavam interessados em entender a presença das mulheres na sociedade romana ou de homens que não necessariamente fossem da elite. Né? Isso começou a surgir esse tipo de interesse. Outro tipo de interesse que surgia muito era com relação à religiosidade. Então, o papel das mulheres na religião romana, onde que ficavam, apareciam, não apareciam. Então, assim, foi um, digamos assim, um aumento muito grande, né, desse tipo de tema por parte dos estudantes. Então, isso me fez, daí sim, a me inteirar mais dos estudos de gênero, né? E daí, né, sempre fui muito parceira da Lourdes Feitosa, a gente sempre trabalhava junto, então, daí eu comecei a ler mais textos na área, e dentro aqui do nosso programa, a gente criou uma linha de pesquisa também, que falava de subjetividades, de gênero,
Aí fui participar do núcleo de estudos de gênero aqui da universidade, né, que na ocasião era dirigido pela professora Ana Paula Martins, que é do Departamento de História, né? E hoje em dia está a professora Marlene, que coordena o núcleo aqui, que é da sociologia, né? Então eu comecei a participar, né, desses debates, conhecer as minhas colegas que hoje são amigas da sociologia, como a Miriam, né, ou mesmo a Maria Rita, né, que é da educação. Então aí a temática de gênero, de feminismos, de masculinidade, ela começou a tomar mais forma. Daí eu comecei a me interessar mais. E daí, automaticamente, esse meu olhar foi mudando, porque eu estava falando de gladiadores, que eram homens, mas que eram infames. Então, você começa a ver essas nuances que, num primeiro momento, eu não estava muito acostumada, digamos assim. E também teve essa oportunidade de participar de um evento com a Bárbara Voss, nos Estados Unidos, né? E esse sim foi um texto que aí já puxou mais para. Talvez tenha sido o primeiro, né? Que foi exatamente. Eu ainda estava mais focada nas lápides, mas para estudar os discursos das mulheres, que as mulheres pagavam sobre os gladiadores nas lápides, né? Então, como é que elas construíam memórias desses homens? Então, a primeira abordagem, digamos assim, ela veio daí. E depois eu fui me interessando por que, né, que os estudantes têm esse fascínio pelos guerreiros, né? Então, assim, você pensa em romano, você pensa num soldado, né? Eu sempre brinco, você nunca pensa num velho, numa mulher ou numa criança. Se fecha o olho, aparece lá o soldado guerreiro, né? Então, essa situação também começou a me interessar. Por que que não pensa criança? Por que que não pensa um escravo? Por que que, né? Aí você começa a ver que existe digamos, um perfil de homem que foi consagrado do que é esse ser romano, né? Então aí eu comecei a me interessar um pouco por isso, né? E observar que, na verdade, tem uma diversidade enorme, né? De possibilidades de vir a ser homem também na antiguidade, né? Então aí foi onde surgiu, né, mais recentemente, essas questões sobre masculinidade, né? Porque daí é curioso dizer isso, parece meio óbvio, mas no começo eu falava gladiador, tava ok. Agora hoje já não. Hoje já me interessa ver as origens étnicas, né? As relações que se estabeleciam entre eles, os ideais de masculinidades. Então, essa questão da linguagem, ela também foi se desdobrando em questões de identidade, de gênero, né? Que foram temas que foram surgindo aí, né? Mas é assim, foi mais ou menos foram se encontrando assim, né? Aí a gente vai dando forma, né? Agora eu tenho que fazer um discurso organizadinho aqui para vocês e para convencer vocês que está tudo organizado, mas na verdade são vários momentos, né? Em que juntou interesses de estudantes, mais leituras que eu estava fazendo, a participação no núcleo de estudos de gênero, né? Aí a coisa foi essa oportunidade desses diálogos, tanto com o Ray Lawrence como com a Barbara Voss, né? Então aí foi misturando tudo. E aí hoje, não sei, escrevi o capítulo pro livro, que é o último, esse, né? Aí vamos ver se o pessoal se convence. Sim. Eu achei fascinante a ideia do quanto. Você aceitou e a editora também aceitou publicar, né? Agora tem Sim, que sim. esperar. Não, sem dúvida. O texto é muito interessante. Mas eu achei fascinante o quanto o impacto do ensino, né? O quanto isso nos leva também a pensar coisas, né? Acho que isso acontece um pouco com todos nós, né? O ato de ensinar nos transforma também, né? Então, esse diálogo seu, como isso teve um papel no redirecionamento das pesquisas, é muito interessante. Além do contexto mais amplo que levou a existência de grupos como esse que você tem contato, né? Tem todo um ar do tempo também, né? Mas essa experiência do ensino é bem interessante, o quanto ela é transformadora para o professor também, ou professora também, né?
É porque, na verdade, às vezes são temas que estão ali, mas você não. Tá, por uma série de razões, tem outros interesses. Daí, na aula, as pessoas sempre perguntam, né? Então, você começa a pensar, olha, eu pensado nisso, é verdade. Agora eu tenho que dar uma resposta para essa pergunta. Então, essa questão da prática, né, na sala de aula, o tipo de pergunta, o próprio interesse, né, dos estudantes, como que eles vão aparecendo com temas de iniciação científica, então aí você tem que se atualizar, né? Buscar Uhum. outras formas de diálogo, né? Então isso é uma coisa que foi ocorrendo, né? Então eu orientei trabalhos sobre a Priapeia, né? Do Alexandre Kozer, que terminou o mestrado, agora está fazendo o doutorado. Então, assim, essas questões de masculinidade, aí ele desdobrou agora com a questão da vida rural, então ele está interessado em temas ligados à masculinidade, não só no mundo urbano, digamos, que é o que eu trato mais, mas ele deslocou para o mundo rural, aí estou eu lá lendo também coisas, né, para compreender, né, porque é interessante, aí você está acostumado a lidar com essa masculinidade em termos urbano, e ele foi se interessar para rural. Né? E esse mundo rural urbano não era assim tão dividido nessas cidades, né? Então ele está lá agora interessado sobre esse outro aspecto, né? Que é o homem do campo, digamos assim, como é que ele está se formando, que ideias que a gente tem e tudo mais. Então são temas que vão surgindo aí, né? Dessa relação de ensino e pesquisa, né? Que eu acho que é o que é tudo que tem de bom na universidade, né? Que são juntar, né, a relação de ensino, pesquisa e os trabalhos de extensão que a gente faz, né? E aí vai mudando o teu olhar sobre o próprio objeto, né? Sem dúvida. É Fernanda, vamos desafiador. voltar. É, mas vamos voltar ao seu capítulo e a um outro aspecto que você discute ali também, né? Você mostra um diálogo, você acabou de mencionar a teoria pós-colonial, mas em especial os trabalhos do Hingley. Então eu gostaria que você discutisse como você se aproximou dessas abordagens e do trabalho do Hingley em especial e como ele contribui para esse tema, né? Porque à primeira vista não é tão óbvio como o trabalho do Hingley se relaciona com masculinidades subalternas, que é o Uhum, tema do capítulo. Então, como você se aproximou do trabalho dele, de que modo ele contribui para a sua compreensão do tema? uhum. É que assim, o que me interessou no trabalho do Hindley é que como ele trabalha com a ideia de romanização, né, e como que isso foi se construindo, quer dizer, ele parte da ideia que tornar-se romano não era uma coisa dada e natural, mas tem toda uma correlação com correntes teóricas do século XIX, como que ela olhava por determinados princípios, né, principalmente dentro do contexto inglês, do Império Britânico, e como que se deu esse diálogo aí no final do 19, começo do 20, é, dentro desse contexto historiográfico particular que se desenvolve na Inglaterra e como isso é interpretado e é lido, né, no contexto do Império Romano. E a ideia de romanização, que seria supostamente, né, a pessoa transformar-se em romano, hoje em dia tem muitas críticas, né, se isso é possível ou não, alguém deixar sua cultura e adotar 100% a do outro e tal. Mas o que me chama muita atenção, principalmente na obra dele, Globalizing Roman Culture, é que ele vai argumentar a questão da cidadania. Então, ali ele vai mostrando, né, como que há determinados preceitos, determinados valores que estão dentro desse mundo do urbano e tudo mais, e que foi lido, né, depois como ideal de civilidade, mas já numa versão moderna, para dizer o que seria um homem moderno. Então, o que me interessa desse tipo de discussão e que é por isso que agora, hoje em dia, eu também faço trabalhos paralelos com recepção.
Porque Uhum. daí cruza, né? A construção do homem moderno, ela é muito fundada da forma como esses homens da virada do século XIX para o XX leram os romanos, né? Sim. E principalmente no que diz respeito à cidadania, né? E aí você começa a ver que daí vai cristalizar determinados modelos, mas outros ficam de fora. Então, aí, ao pensar essa subalternidade, que seria o que ficou de fora do que seria a norma, Uhum. pensando de maneira mais ampla, então o Ringler, embora ele não trate desses temas, ele mostra que, de certa forma, o que é ser romano não é um algo dado. Então, se, portanto, que não é ser romano não é algo dado, e a gente vai estudando isso a partir da documentação e construindo, então dá para fazer um paralelo com a subalternidade e tentar pensar se às vezes a gente não está carregando muito as nossas ideias, né, de cidadania e de subalternidade para o passado, ou se a gente está tirando do passado e construindo o nosso no presente. Então daí dá um diálogo passado e presente. E o Ringler aí Uhum. nessas teorias que ele trabalha, ele é muito hábil em trabalhar a relação passado e presente. Daí chega esse outro ponto que eu acho sempre muito interessante, e que hoje eu estou mais convencida, é que quem vai estudar a história antiga precisa da teoria, porque, na Sim. verdade, a gente está num momento histórico, e o passado e presente ele está em um diálogo constante. Então, como é que a gente olha, como é que a gente constrói? Aí isso, eles, no, eu acho que o Hindley, embora ele não esteja preocupado com essas questões, a forma como ele organiza o texto dele faz com que a gente pense, né? E nas palestras dele mesmo, quando o professor Pedro Paulo convidou a vir ao Brasil, né, que ele fez essas palestras entre a Federal do Paraná e a Unicamp há muitos anos atrás, ele sempre dizia: olha, eu não estou estudando gênero, mas precisa de estudar gênero para entender isso. Eu estou interessado no conceito de poder e de cidadania, mas eu acho que precisa de trabalho de gênero, né? Então, essas questões, elas, quando você vai desconstruindo, ela vai abrindo esses outros campos, né? Então, aí não está diretamente ligado, mas, por outro lado, te ajuda a pensar em novas questões, né? Acho que é isso que o texto dele provoca. Por isso eu trouxe o texto dele para começar a discussão no nosso texto, né? Porque ele provoca algumas reflexões. É, Ficou não, mais... Sim, ficou, mas... ficou claro. Sim, é como você disse, mesmo não sendo o mesmo tema, ele traz questões que são importantes, né, que você aprofunda no teu trabalho. Então, já que falamos do capítulo, agora você escolheu no capítulo trazer várias questões que vêm desses interesses, né, que você expôs até aqui. Como noção de subalternidade, espaço de escrita, linguagem, diversidade, e a sua proposta mostrar como eles estão interligados e faz isso a partir de um estudo de caso. Você escolheu um estudo de caso para demonstrar como isso é possível de articular. E que é um estudo de uma região específica de Pompeia, a região do Lupanar. Então, eu gostaria que Uhum. você falasse um pouco desse estudo de caso, explicar um pouco como é que você trabalha essas questões num estudo de caso. Tá. Isso aí também é uma coisa curiosa, que eu aproveitei aí para esse texto, porque era uma coisa que me incomodava, mas eu nunca tinha feito, né? Porque quando eu tive mais tempo fazer essa pesquisa com o Ray Lawrence, né? Que aí estava fazendo pós-doutorado, estava tranquila e tal. E eu resolvi, então, aí eu tinha o corpus, né? Que eu podia olhar com calma. E eu comecei a olhar e eu estava olhando por rua, porque eu estava levantando os grafites de gladiador. E que são esses livros enormes, né, que são publicados desde o do século XIX. Aí eu passei pela Rua do Lupanar, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada, né, que tipo de grafite tem aqui, porque eu fiquei imaginando, né, Rua do Lupanar vai ter vários grafites sobre sexo, né, alguma coisa assim, aí eu queria dar uma variada e ver o que eles estavam escrevendo. E daí, na verdade, sabe o que aconteceu? Eu achei um monte de inscrição de propaganda, aí sim, pintadas, né, de propaganda eleitoral. Aí eu fiquei assim, falei, gente, como assim? Eu tava pensando que eu ia encontrar outro tipo de documentação. Aí eu fiquei intrigada com isso
e fui olhar no mapa, né, da cidade, os lugares que eles estavam apontando. E, de fato, ali tem uma esquina, né? Tipo um triângulo, assim, que faz, que é uma praça, né, que dá uma junção de algumas ruas principais. E ali você tem as paredes externas do Lupanar, aquele mais famoso que tem em Pompeia, e era cheio de propagandas eleitorais fora. Dentro tinha esses grafites mais de cunho sexual, mas fora eram essas propagandas. E eu ficava intrigada, porque sempre tinha aquelas separações, né, do lado político da cidade, com o lado, digamos, que a população ia e tal. Só que se você olha a cidade, já nessa perspectiva do caminhar, na verdade, o prostíbulo é muito perto do fórum, é coisa de menos de 10 minutos andando. Então, essa coisa que o cidadão do bem ficava no fórum e o cidadão do mal aí ficava nas ruas tortas e tal, parece que é muito longe, mas na verdade, 5 minutos andando, você estava de um lugar no outro, né? E aí foi que eu me interessei em fazer essa abordagem, porque daí você tem a propaganda política, né, de quem vota e quem é votado, só eram os cidadãos que votavam. Então, se você vai escrever, parte da ideia que você vai escrever propaganda política próximo do prostíbulo, porque o cidadão ali frequentava, porque o eleitor tinha que ler a propaganda. Então, aí essas masculinidades que pareciam quase que opostas, que não circulavam no mesmo lugar, daí você começa a pensar de maneira diferente, né? Então, eu acho que essa esquina, ela é muito interessante. Aí eu descobri que outras pessoas já tinham estudado, né? Tem uns textos que comentam sobre essa esquina, já nos anos 80, né? Sobre essa profusão de propaganda eleitoral nesse lugar e tal. Então, daí eu procurei trazer, né, essa diversidade de masculinidades, contrastando todas essas formas de escrita, porque daí propaganda eleitoral ela é de um jeito, grafite é de outro, então você tem diferença de inscrição, você tem diferença de conteúdo, você tem diferença do significado, tá em lugares diferentes, mas aparece uma profusão de atores sociais ali que você só pode entendê-los se você pensa numa relação cotidiana, né? Então ali o ato de andar por aqueles lugares, nos bares, nas estalagens que tinham por ali e também os prostíbulos, né? Então a ideia foi isso, mostrar essa diversidade de masculinidades com ênfase, né, na masculinidade subalterna, porque era o tema do capítulo. Mas o que eu queria mostrar é que é uma esquina interessante, porque tem muita gente andando ali, né? Então eu acho que era uma forma de mostrar isso, né? Realmente, o estudo de caso é um estudo fascinante e traz muita coisa a se pensar, como você mesmo sugeriu aqui. Mostra mais uma vez, né, o quanto esse redirecionamento das suas pesquisas ele é produtivo. Não só essa reflexão teórica que você traz, mas também essa preocupação com o espaço, né? O quanto isso modifica mesmo o olhar. Então, é um estudo de caso muito interessante. Nós estamos chegando ao final, você vê a nossa conversa segue, a gente nem percebe o tempo que passa, né? Ainda tem alguns minutos, se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Nós temos ainda, acho que, uns 10 minutos ainda antes que nossa gravação se encerre. Eu queria aproveitar que você pudesse falar um pouco sobre você lá na Federal do Paraná e suas alunas têm um blog e um perfil também no Instagram, né, que é a atividade Conexões. Queria que você falasse um pouco das atividades que vocês têm desenvolvido, como surgiu essa ideia, o que vocês têm feito. Puder falar para a gente também, aproveitar a ocasião. Ah, então tá. Obrigada por fazer propaganda, então. A gente tá Por favor. no Instagram, @antigaconexões, né? Que vocês Isso. encontram lá, né?
acho que também o pessoal segue os subalternos e tudo mais, então a gente está sempre em conexão aqui também no Instagram, né? E assim, a ideia era que o pessoal, os estudantes principalmente, eles estavam buscando formas na ocasião de como trazer informações de qualidade, mas em outras linguagens. Aí entra de novo a história da linguagem, porque eu estou sempre preocupada com as linguagens, né? Então faz mais ou menos uns 3 anos, acho que faz cerca de uns 3 anos que nós criamos o blog. E depois criamos um Instagram e tem uma página no Facebook. E mais recentemente a gente estreou agora o canal no YouTube, que teve uma live com a Lorena Lopes. E também já tem um vídeo que a Letícia fez, que é uma orientanda minha, sobre o Leminski e como que o Paulo Leminski lia os antigos e tudo mais, porque ele traduziu, né, o satírico, ele traduziu a poesia greco-romana também, o Leminski. Ele tem esse lado menos conhecido às vezes das pessoas, mas que é bem interessante. Então, daí o blog é dedicado a tem alguns materiais para ensino de história antiga, mas ele é mais dedicado para fazer essas conexões entre a antiguidade e o século XX. E agora a gente está trabalhando por tema. Então, aí a gente fez essa experiência o ano passado e trabalhou vários textos que os alunos produziram sobre o Leminski. Agora, essa semana, a gente colocou o tema que a gente vai desenvolver um tempo aí, que é os antigos nas vanguardas. Então, a gente começou com o De Chirico, né, que é um pintor que é considerado um precursor do surrealismo, mas que ele coloca lá os antigos o tempo todo na obra dele. Então, é como que os antigos aparecem na modernidade, mas provocando. A gente não quer aquela versão mais comum, né? Digamos que é os antigos no fascismo. A gente sabe que os fascistas cooptaram os romanos para o seu discurso e tudo mais. Mas a gente pegou um viés que é assim, as pessoas que foram contrárias, né? Então a gente está procurando colocar os romanos aonde não se espera. Então, primeiro a gente vai para as vanguardas, depois a gente vai para a contracultura também, como é que ele aparece no cinema, no Fellini e esse tipo de coisa, né? Então o blog se dedica a isso, mas numa linguagem mais acessível para as pessoas se interessarem sobre o mundo antigo, sobre esses temas, né? Então a ideia é um pouquinho isso. É isso mesmo, é bastante interessante a linguagem que vocês utilizam, as ideias, a qualidade também das imagens, vocês cuidam bastante disso, né? Eu gosto das postagens que vocês fazem, bem cuidado. Agora E tá fazendo, tem uma xará que é me orientando, a Renata, que tá por aí, que eu vi que ela entrou, ela também tá fazendo cuidando dessa parte é bem visual junto bonito. com a Bárbara, né? A Renata faz a iniciação científica, a Bárbara tá fazendo mestrado, né? E daí a gente mudou o visual também, a gente tá conseguindo mudar o visual do blog e tudo mais. Aí agora estamos trabalhando com arte vanguarda, né? A Vanessa, que estudou comigo, a Vanessa Bortolucci também, tem feito umas falas com os estudantes, então aí essa questão da linguagem, da forma de apresentar, é uma coisa que a gente está se dedicando também aí, para ficar uma forma ou outra, né? Porque essas plataformas digitais a gente não dá para fazer tudo como a gente estava acostumado, né? Então, acho que já aproveita que está mudando para a linguagem virtual, já que a gente está aí todo mundo isolado, pelo menos usa para criar algumas coisas diferentes. Então tem um pouquinho de experimentação também aí que nós estamos tentando fazer, né, com as linguagens. Vai estar ótimo, está muito bom. Renata, eu acho que nós estamos chegando ao final. Queria agradecer muito ter aceitado vir falar conosco. É excelente ter começado com o seu texto, né? Por toda essa trajetória que nós temos, ligado ao grupo de pesquisas, desde do colóquio também. E espero que isso tenha estimulado a todos que nos assistiram a ler o texto da Renata quando for publicado. É um capítulo muito interessante, espero que vocês leiam, e assim como os demais desse nosso livro, né? Queria dizer que este vídeo vai ficar depois gravado, quem não pôde assistir vai poder assistir
tanto no IGTV, que vai ficar no perfil do Instagram, e depois a gente baixa também para o nosso canal do YouTube e no blog. No blog nós temos uma seção de vídeos também, então disponibilizamos lá também, quem quiser ver pelo blog também vai estar disponível. Uhum. Renata, muito obrigado pela presença, por tudo que você nos disse. Ai, tá bom. Espero que tenha ficado claro, né? Que eu ainda tô me acostumando com essas linguagens. Eu sempre fico meio preocupada se tá dando tudo certinho. Mas eu Ficou ótimo, agradeço muito claro. pela oportunidade. Eu vi que o Gleides também tá falando do outro livro, né, Gleides? Aí que a gente Eu tem os perdi nossos. aqui, Vendo eu agora que acabei de apareceu. ver os comentários aqui. E aí, eu também agradeço aí o Gleidson para Eu acabei de falando aí das ver, o nossas. Julinho tinha feito E, algumas perguntas aqui, eu não vi. O Juninho perguntou qual a sua leitura sobre a cidade, grafite e sujeito. Nós estamos acabando agora o tempo. O Gleidson, você respondeu a pergunta do Gleidson, né? uhum, E aí ele pediu para anunciar. isso. E, A gente é que agora que eu vi pois é, também agora descendo aqui. as O Zé perguntas do Graça Ju. falando que Mas essa aqui sempre é bem fez ali demais. é meio difícil, precisa de uma live só para aquela. Só para Então é muito difícil, não vai dar para apresentar agora. Nós chegamos ao final. Mas tá bom. Então, muito obrigado, Renata. Obrigado a todos que nos seguiram aqui. Até a próxima, então. Até. Boa noite, Até. gente. Obrigada, Boa viu? noite. Tchau.